Deus está aqui. Deus está aqui. Se você puder, ainda levante mais alto a mão. E quando você levanta as suas mãos alto assim, duas coisas você está dizendo. A primeira coisa é: eu me rendo, Senhor. Quem levanta as mãos está se rendendo, está dizendo: não resisto, eu me entrego. Quem está com as suas mãos levantadas está dizendo para o céu: eu estou rendido. Quem está com as mãos levantadas está apontando que a sua esperança, a esperança que move a sua vida, vem da sala do trono da graça de Deus. E se isso é verdade na sua vida, eu quero encorajar você agora a doar, a dar, a entregar 60 segundos da sua vida e da sua existência para pedir nada, apenas para agradecer, apenas para glorificar, apenas para adorar, apenas para exaltar, apenas para engrandecer o Senhor. Se tiver alguém aqui, um crente aqui, se tiver alguém grato a Deus aqui, comece a abrir a sua boca e dar louvores ao Senhor. Quem tem glória, dê glória. Quem tem aleluia, dê aleluia. Quem tem louvor, dê louvor. Quem tem línguas estranhas, fale em línguas estranhas. Balance as suas mãos. Começa agora 60 segundos de glória subindo deste santuário para a sala do trono da graça. Aleluia, 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 aleluia. Tem alguém aqui cheio do Espírito Santo. Tem alguém aqui cheio de Deus. Tem alguém aqui que precisa explodir numa adoração, que precisa explodir no louvor, que precisa explodir em línguas estranhas. Ou ele faz isso, ou ele implode, porque ele está cheio de Deus. Lá nas galerias, na nave da igreja, vai balançando a sua mão e adorando e bendizendo. Aleluia. Eu quero encorajar você a virar-se para alguém ao seu lado, de duas em duas pessoas ou três pessoas, por um minuto apenas. Eu quero usar esse tempo da palavra para que você possa ministrar para alguém. Ore por alguém agora, peça a Deus por alguém agora do seu lado, ministre sobre ele. E onde tiver alguém batizado com o Espírito Santo, batizada com o Espírito Santo, então haja fogo e glória, haja glória e poder, haja poder e unção, haja unção e autoridade, haja autoridade e virtude. Aleluia, aleluia, Deus, Iramanarabai. Oh, queridos, vamos, por gentileza, abrir neste momento as nossas Bíblias, a Bíblia Sagrada, o livro de Deus. Eu quero convidá-lo a abri-lo no livro onde o apóstolo São Paulo escreve a sua carta aos Efésios, no capítulo de número 4, a partir do versículo de número 8, versículos 8, 9 e 10. E assim diz a palavra do Senhor: pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo
o cativeiro e deu dons aos homens. Ora isto, ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Tomai o vosso assento, por favor. A Ele a glória, a Ele a honra, a Ele o louvor, a Ele a adoração, porque Ele é santo, 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 santo. Ele é o leão da tribo de Judá, é a raiz de Davi, a estrela da manhã, é a esperança do salvo, é a alegria da nossa alma, é o desejado das nações, é o alfa e o ômega, é o princípio e o fim, é o que anda no meio dos 7 castiçais de ouro, é o que tem nas mãos a chave que quando fecha ninguém abre, quando abre ninguém fecha, e aquele que disse: eu vou estar com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Oh, a Ele, ao que é digno de receber a honra, e a glória, e o louvor, seja adoração pelos séculos dos séculos, pelos séculos dos séculos, pelos séculos dos séculos, pelos séculos dos séculos, pelos séculos dos séculos. A igreja está cheia da sua glória, o Brasil está cheio da sua glória, a terra está cheia da sua glória, os céus estão cheios da sua glória, você está cheio da sua glória. E se isso é verdade, mais uma vez jogue as mãos para os céus e dê um brado de louvor a Ele. Desejo chamar a vossa atenção para 2 dos verbos presentes neste texto santo: subir e descer. São verbos de movimento e falam nesse texto do movimento de alguém que pretende chegar a algum lugar, que pretende um resultado. Deus sempre sabe onde quer chegar. Deus sempre sabe que tipo de movimento Ele precisa fazer para alcançar o seu alvo, para alcançar o seu objetivo. Há determinados resultados para os quais o movimento pode ser um. Há determinados resultados para os quais o movimento precisa ser outro. Para certos resultados que Deus pretende obter, o movimento deve ser subir. Para certos resultados que Deus deseja alcançar, o movimento deve ser descer. O verbo subir é o verbo preferido das mensagens que temos gostado de ouvir e de pregar em nosso tempo. A todo instante, nós somos impelidos, desafiados, encorajados, estimulados a subir. A palavra de ordem é subir. A sociedade nos cobra que subamos. A concorrência exige
que nós a cada dia estejamos subindo. A religião espera isso de cada um de nós. A religião, inclusive, praticada em nome do Evangelho e praticada em nome de Deus. Você precisa subir, subir e subir. Você precisa ter mais dinheiro, você precisa ter mais sucesso, ter um maior rebanho, construir o maior templo, ter o título mais importante, ter o maior prestígio, a maior influência. E é claro, é bom eu deixar claro, que eu não entendo que nada disso seja pecado. Nada disso é errado, a não ser quando deixa de ser uma consequência para nós, e passa a ser a nossa busca, o nosso ideal. Quando assim o é, o nosso evangelho se perde na essência, se distancia do evangelho de Cristo, que propõe: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Na maioria das vezes, as mensagens que temos ouvido ou pregado, elas têm invertido a ordem da palavra de Jesus. Buscai primeiro as demais coisas, e o seu reino e a sua justiça serão acrescentados. Quando a minha busca deixa de ser o reino, e ela passa a ser as coisas, o subir, essa busca é pecaminosa, essa busca é falha, é um erro, essa busca é uma areia movediça, é uma armadilha. Essa subida pode ser uma tragédia. Subir e descer são duas fases distintas. Subir e descer são dois movimentos igualmente planejados por Deus. E dizendo isso, eu afirmo que o Deus que planejou a subida também planejou a descida, e que esses dois movimentos fazem parte, muitas vezes, do projeto que Deus tem com uma pessoa quando ela é escolhida, quando uma pessoa é marcada por Deus para alguma coisa muito especial. Nesta oportunidade, eu vou falar pouco para as pessoas que estão vivendo o movimento da subida. Falarei um pouco mais para aqueles que talvez o seu momento não seja o momento da subida, seja o momento da descida, o movimento da descida, porque talvez seja esse o grupo que esteja mais precisando de receber aqui uma palavra, talvez que esteja mais precisando de um cuidado especial. O Deus que planejou a subida, o movimento da subida, quando Ele escolhe e marca uma pessoa, em toda a Bíblia você não vai encontrar uma grande história, uma linda história de um grande homem de Deus que não tenha tido também uma história de um grande sofrimento, que não tenha tido também a história de uma grande descida. Eu lhe desafio, onde você vai encontrar na Bíblia alguém que tenha chegado ao topo e cujas asas tenha recebido de Deus com musculatura e força para romper o vento, romper o ar, os obstáculos e subir às alturas, que não tenha antes precisado descer e descer muito? Antes, porém, de falar sobre isso, eu quero considerar com vocês que a mensagem da subida não é uma mensagem do século 21, ela não começou com essa geração. A mensagem da subida, ela é transcendental, e ela remete para a eternidade. E o primeiro pregador da mensagem da subida se chamou Lúcifer, que começa a pregar, e o título da sua mensagem é este: eu vou subir.
Vou subir e ao lado do trono do Altíssimo estabelecerei o meu trono nas alturas. Ao que Deus responde: perfeito eras em todos os teus caminhos, até que se achou iniquidade em ti. E em seguida, Lúcifer, o pregador deste tema pela primeira vez, ele é lançado das alturas para o abismo. O que deu errado na história e no ministério de Lúcifer? Qual foi, meus irmãos, o seu problema? Não foi a subida, porque não há nada de errado com a subida. O problema de Lúcifer foi subir sem Deus. Foi se propor a alçar um voo solo, um voo próprio, descolar a sua vida e o seu ministério do sistema de Deus. E essa é a grande questão que Lúcifer deveria ter considerado e não fez. Onde Deus está nesse negócio? Nem toda subida é de Deus. Nem todo mundo que sobe, sobe porque está sendo abençoado. Nem todo mundo que sobe, sobe porque está sendo aprovado. A grande questão é saber o seguinte: estou subindo, agora Deus está nisso, Deus está nesse negócio, porque se Deus está, o palácio é o melhor lugar do mundo. Se Deus não está, o palácio é uma tragédia. Se Deus está, o deserto é o melhor lugar, é o lugar mais seguro. Se Deus está, o deserto tem maná, o deserto tem água que jorra da pedra. Se Deus está, tem coluna de fogo, tem nuvem para proteger do calor do sol. Se Deus está, as coisas acontecem e dão certo. Se Deus está no pasto, meus amigos, se Deus está no pasto, quando se levanta o leão, o pequeno Davi mata o leão. Se Deus está no pasto, quando se levanta o urso, o pequeno Davi se arremete contra o inimigo brutal e o mata. Se Deus está num projeto, um pequeno Davi enfrenta um gigante Golias e o derrota, apesar de ouvir dele a mensagem negativa, a mensagem destrutiva, quando ele diz: por que você vem contra mim com paus e pedras? Você acha que eu sou um cachorro, um animal? Por causa disso eu vou cortar a tua cabeça e eu vou jogar carne para as aves do céu comerem. E Davi diz: olha, Golias incircunciso, hoje mesmo o Senhor vai te entregar nas minhas mãos. Você vem contra mim com espadas e lanças, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Esse é o segredo, onde Deus está. Se Deus está ou não. É esse moço que aprende com Deus a delícia, a segurança e a garantia de um Deus que anda no pasto, que é capaz de dizer: ainda que um exército se levante contra mim, eu não temerei, porque o Senhor está comigo. É esse moço que diz: vão levantar-se 1000 e vão cair 1000 ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido, porque Deus está nesse negócio. Nenhuma subida se sustenta sem Deus. Um voo sem Deus é voo cego. Quem se levanta, quem decola porque tem uma boa pista e um bom equipamento e um bom motor, você pode ter todas as condições, mas qualquer voo sem Deus é um voo para a tragédia, é um voo para o fim. Qual foi o problema de Lúcifer? Não foi subir. A grande questão de Lúcifer foi subir sem Deus. Eu quero lembrar você que um dia, o que Lúcifer quis e não teve, você vai ter. Aleluia.
Jesus disse: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim eu vou teria dito: vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejais vós também. E depois o apóstolo Paulo diz: irmãos, primeiramente os que dormiram em Cristo serão ressuscitados e serão transformados, e depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados no abrir e fechar de olhos, e seremos arrebatados juntamente com Ele, e assim estaremos com o Senhor para sempre. O problema não é subir aquele lugar que Lúcifer idealizou, que ele quis. Ele disse: vou subir, colocar minha cadeira do lado da cadeira do Todo-Poderoso, vou governar com ele. Deus diz: agora pode cair, desce lá para o abismo. Quando a igreja entrar nos céus, o noivo virá receber a igreja nos ares. E quando a igreja chegar nos portais celestes, as portas se abrirão. A Bíblia diz: Jesus vai pegar cada crente e vai levar diante do Pai, e vai dizer o nome de cada um, e Jesus vai dizer para cada um: você venceu, senta no meu lugar. Qual é o lugar de Jesus? Era o lugar que Lúcifer queria estar. Quando Jesus subiu, o Pai diz: filho, senta ao meu lado, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. O trono do Filho está ao lado do trono do Pai. Agora, esse trono do Filho era o lugar que Lúcifer queria estar e não pôde, porque ele subiu sozinho. Ele se descolou do sistema de Deus. Agora, olha que coisa tremenda. É por isso que o inferno te odeia, o diabo te odeia, os demônios te odeiam. O que Lúcifer não teve, o querubim ungido não teve. Você que às vezes está triste, está cansado, você que às vezes fica chateado, você que às vezes fica abatido, você que passa lutas, você que enfrenta suas crises, você que enfrenta suas dificuldades, você que é gente, você que é tentado, você que sofre os ventos, você que sofre com as traições, com as pedradas, que é ferido na estrada dessa vida e ferido na casa dos irmãos. Você que é tão frágil, você e eu somos tão limitados. Vamos chegar diante do Pai e sentar onde Lúcifer quis e não pôde, porque a questão não é subir, a questão é subir dentro de um propósito de Deus, subir dentro de um plano de Deus. Esse foi o grande problema de Adão e Eva. O que Lúcifer conseguiu fazer com que eles fizessem. Ele disse: o que Deus falou sobre a árvore, falou alguma coisa, e Eva disse sim, Senhor. Ele disse que não podemos comer desse fruto da árvore, porque se comermos vamos morrer. Ele disse: não, isso é mentira, vocês precisam comer porque vocês vão ser parecidos com Deus, vocês vão ser semelhantes a Deus. E Eva comeu daquele fruto, e quando ela comeu, quando Adão comeu aquele fruto, sabe qual foi o grande problema? Sabe o que Deus não tolerou? Sabe por que eles saíram do jardim do Éden? É porque o reino de Deus é uma máquina, onde cada pessoa que faz parte desse reino é como uma engrenagem dessa máquina. Você se lembra quando o profeta Ezequiel fala da visão da sala do trono, e ele diz que o trono estava sentado sobre as costas dos querubins, e eles tinham olhos por toda parte, e que haviam rodas dentro de rodas, e subindo o trono, subiam as rodas, subiam aquelas criaturas, tudo segundo o que o Espírito pensava e ele queria. Você sabe o que é isso? O que isso quer dizer? Quer dizer que no reino de Deus ninguém tem voo próprio. Esse negócio de dizer eu mando em mim, no reino de Deus não existe. Você tem domínio próprio até nascer de novo. Quando você nasce de novo e você vem fazer parte do reino de Deus, você abre mão do livre-arbítrio. Você abre mão do livre-arbítrio e você então começa a fazer parte da engrenagem de Deus.
Deus, você passa a fazer parte da máquina, da sala do trono de Deus. A sala do trono de Deus e a igreja é uma coisa só. Pastor, isso não entendo, você está falando bobagem agora. Não, eu vou mostrar que não é bobagem. A Bíblia diz: nós somos o corpo de Cristo, cada crente aqui faz parte do corpo de Cristo, mas a Bíblia diz que o corpo está na terra, mas a cabeça está no céu. Ora, é a cabeça quem comanda, é a cabeça quem governa. Quer dizer o quê? Que nós estamos em sincronia com a sala do trono, com o governo do céu, com o governo de Deus, e quem alça voo próprio está escolhendo, fazendo a opção de sair fora do sistema. Por isso Adão e Eva tiveram que sair do paraíso, é por isso que eles tiveram que deixar o jardim. É esse o propósito da Torre de Babel. Deus não vem confundir as línguas, porque naquele dia ele estava com prisão de ventre, porque naquele dia ele estava com mau humor. Deus vem confundir a língua, porque naquele dia a humanidade estava dizendo: nós vamos nos descolar do projeto de Deus, da mente de Deus. Nós queremos subir sem Deus. Escute isso, por favor. E se eu tivesse que parar essa palavra agora e você guardasse isso, você já estaria levando alguma coisa importante. Escute isso: no reino de Deus, quem sobe, desce, e quem desce, sobe. No reino de Deus, quem sobe, sem Deus desce. Mas quem desce e sobe, humilhai-vos perante a potente mão de Deus, e ao seu tempo, ela quem? A mão de quem? De Deus. Deus vos exaltará. Quem faz você subir é Deus. Escute isso. Deus planejou que o seu filho descesse. Deus precisava deste movimento de descida para o seu grande, maior plano, o projeto da redenção. Deus planejou que o seu filho descesse para levar cativo o cativeiro. Ele precisava descer para ser aperfeiçoado. No livro de Hebreus, no capítulo 5, versículos 8 e 9, o escritor diz que Jesus, o Filho de Deus, foi aperfeiçoado, e ele veio a ser a peça fundamental da nossa salvação. Se está escrito ele veio a ser, é porque ele não era. Significa isso dizer que foi necessário a descida para que ele pudesse estar preparado, ele pudesse estar nivelado, pudesse estar aparamentado, pudesse estar equipado para aquilo que Deus tinha na vida dele. Agora escute isso que eu vou dizer. Estou tão alegre de dizer isso a você. Nós não somos resultado da subida de Jesus. Não há uma pessoa aqui salva, cujo nome está escrito no livro da vida, resultado do movimento da subida de Jesus. Você não foi gerado na alegria da transformação da água em vinho, nas bodas de Caná da Galileia. Foi um momento maravilhoso, mas não fomos gerados lá. Você não foi gerado na multiplicação dos pães e dos peixes. Foi um momento maravilhoso, mas ninguém aqui nasceu dessa festa. Você não foi gerado no momento em que o Senhor Jesus domina o poder da natureza e anda por sobre as águas como se fosse um chão firme. Você não foi gerado na ressurreição de Lázaro, nem foi gerado no momento da ressurreição. Você não foi gerado no momento em que ele ascendeu os céus. Nós somos frutos da descida. Nós somos frutos da dor. A igreja é fruto da crise. Nós somos frutos gerados no Calvário.
É por isso que quando o Espírito Santo leva um pecador a Jesus, o primeiro lugar que o Espírito Santo leva o pecador não é em nenhum desses outros que eu mencionei, não é nem no lugar onde Jesus ascendeu os céus. Quando o Espírito Santo quer levar um pecador aos céus, o Espírito Santo leva a cruz, porque a cruz é o nascedouro de salvos. Se o grão de trigo cair na terra e não morrer, fica só, mas se ele morrer, dá muito fruto. Isaías disse: ele foi subindo como raiz numa terra seca, nenhuma beleza havíamos para que o desejássemos, e ele foi ferido de Deus e oprimido. Esse quadro trágico, esse quadro de esmagamento, essa descida, foi o ventre espiritual que nos gerou. Sabe o que eu preciso dizer com isso? Eu preciso dizer que Deus nos permite descer, Ele produz em nós o movimento da descida, porque o movimento da descida é o movimento de gerar, o movimento da descida é o momento de procriar, o movimento da descida é o momento de frutificar, e aquelas pessoas que frutificam para Deus, as obras que permanecem, aquelas pessoas que frutificam para Deus os resultados perenes, eles não frutificaram nas festas. Eu louvo a Deus por esta convenção, eu louvo a Deus por esta festa, esta celebração, e louvo a Deus pelo momento que esta igreja tem chegado, mas eu sei que a obra gerada não nasceu numa convenção, não nasceu numa festa, nasceu em cima de uma caixa de cebola, nasceu dentro de uma cela, de uma cadeia, de uma prisão, de um homem simples, de um homem limitado, de um homem perseguido, de um homem caluniado, de um homem apontado. E nesse movimento de descida, tem gente que pensa é Satanás que se levantou, o diabo se levantou. Se o diabo pudesse, ele tirava a cadeia da história de Doriel de Oliveira, não existiria, porque foi lá naquela cadeia, quando foi preso por causa do seu testemunho, das suas convicções, que nasceu o apóstolo Doriel de Oliveira. E sabe de uma coisa, a grandiosidade desta igreja e desse trabalho não nasceu na celebração e na festa, nasceu nos momentos do gemido, nasceu nos momentos de sofrimento. Deus sabe quantas lágrimas foram necessárias ser derramadas para regar a semente neste solo. Deus sabe, só Deus sabe. Os pastores abençoados, os ministros de Deus que aqui estão, os homens santos de Deus que aqui estão, quanto, se eles puderem fazer uma retrospectiva do seu ministério, quanto foram na sua vida, quantos esse movimento de descida. Abraão, você é um homem abençoado e especial. Todo pai quer ter um filho como você. E quando eu vejo você ministrando, eu vejo seu pai atrás de você, alegre, emocionado. Eu fico pensando que você não foi gerado na festa, que você foi gerado no movimento de descida. Eu sou fruto de descida de alguém. Eu sou filho de pastor, sou neto de diácono. Eu não fui gerado nos momentos de subida do ministério do meu pai. Eu fui gerado nos movimentos de descida. Todo ministério tem esses dois movimentos, subida e descida. Toda igreja tem esses dois movimentos, subida e descida. Toda pessoa tem. E se eu pregar a você que você nunca vai ficar doente, eu estou mentindo. Se eu pregar a você que você nunca vai ter problema, eu estou mentindo. Se eu pregar a você que você nunca vai perder dinheiro, eu estou mentindo. Se eu pregar a você que nenhuma porta nunca vai ficar fechada, eu estou mentindo. Eu estou pregando a você hoje, eu sei o que eu estou dizendo, que há momentos em que Deus
cria, planeja na sua vida um movimento de descida, para que nesse movimento de descida você vá ganhando elementos, vá aperfeiçoando a sua essência, vá se melhorando enquanto pessoa, enquanto gente, enquanto filho de Deus, vá tendo experiência com Deus, e como fruto da sua experiência, fortaleça-se a sua fé, e a sua fé fortalecida seja aquele instrumento que você consegue saltar os obstáculos, saltar as muralhas, conquistar os sonhos de Deus para a sua vida. Mas não é fácil descer, não é gostoso descer. Quem desce vive dilemas, e vive dilemas nesse momento que a igreja vive, porque às vezes ele entra na igreja para receber uma palavra, e ele começa a ficar deprimido, porque tudo que ele escuta é isso: tem que subir, todo mundo aqui está subindo. Mas ele olha para a vida dele, e parece que as coisas na vida dele não funcionam assim. Talvez esse seja o seu momento, talvez seja o momento em que você talvez não tenha muitas mudas de roupa, talvez você não tenha vários guarda-roupas para colocar o seu terno, os seus vestidos, talvez você não tenha na sua garagem o carro dos seus sonhos, talvez você ainda não tenha comprado a sua casa própria, talvez você tenha experimentado a dor de ajudar o filho dos outros e não conseguir ajudar o seu próprio filho, a sua própria filha. Talvez você tenha vivido o dilema de curar os enfermos e você mesmo ter um problema de saúde, frequentemente te levando ao altar de Deus, e você estar muitas vezes em situações difíceis. Eu preciso hoje falar para você: recupere o seu ânimo, recupere a sua fé. Deus não te largou na curva da estrada, você não caiu da mala do carro de Deus, você não caiu do caminhão de mudança, você não está esquecido na curva da estrada. Deus tem um plano, Deus escolheu você, Deus marcou você, e o movimento de descida é movimento de preparação para que você gere o seu melhor fruto. Balance a mão e dê uma rajada de glória a Deus. Você pega um personagem da Bíblia, eu amo esse irmão, chama-se José. Deus escolhe aquele menino, ele tem 17 anos. José, ele é marcado por Deus para subir. Deus vai fazê-lo subir. Mas quando Deus escolhe José e o marca para subir, Deus não conta para ele. Tem segredos que Deus não conta para nós. São revelações que vêm a conta-gotas. A conta-gotas. A conta-gotas. É por isso que não é todo culto que tem profecia. É por isso que não é todo culto que tem revelação. Mas existe profecia, existe revelação, e Deus dá conta-gota, porque às vezes, se Deus der mais do que essa medida, você está banado e atrapalha o mover de Deus na sua vida. E Deus não conta para Jacó. Se contar para Jacó, Jacó estraga. Deus não conta para José, mas quando Deus o marca, começa na vida de José um movimento de descida. Primeiramente, os irmãos ficam com ciúmes, com inveja. Parece que José está subindo, ele ganha túnica nova, ele está feliz, está alegre, ele dá testemunho na igreja de prosperidade. Mas no dia seguinte, os irmãos dele arrancam a túnica, jogam no poço. Ele fica ouvindo os irmãos em cima, conversando sobre como vão matá-lo. Então ele é vendido como escravo para o Egito, e ele está em franco movimento de descida. Quem olha para esse moço no fundo do poço não diz que ele um dia será alguém. Quem olha para esse moço escravo indo para o Egito não diz que um dia ele será alguém. Ele parece um moço sem futuro. Ele tem 17 anos, ele está indo com uma túnica para o Egito. É um movimento de descida, e parece que cada vez ele está descendo mais, ele acaba caindo na casa de Potifar, e então ele começa a subir, e quando ele parece que vai ao culto e dá um testemunho de prosperidade: irmãos, eu estou próspero, agora eu tenho meu cantinho, meu apartamento, agora eu tenho minhas coisas.
Então, no dia seguinte, a mulher de Potifar, ela investe contra ele e ele não dá mole. E ela então pega a roupa dele e diz para todo mundo que ele tentou agredi-la sexualmente. Quem é que vai acreditar na palavra dele? É a palavra de um escravo contra a sua senhora. Nas mãos dela tem a prova material, é a palavra de um menino, e ele vai de novo no movimento de descida. Quem olha aquele menino agora, está ele arrasado, sai na primeira página do jornal, ele tentou violentar a sua senhora, e ele vai para a cadeia. Quem olha para ele pensa, ele não tem futuro, esse menino não tem futuro, esse menino não tem futuro, mas Deus estava apenas preparando para que ele subisse. Deus tinha uma medida para ele. Querido, eu não sei qual é o estágio que você está. Eu não sei qual é a sua luta, qual é a sua crise, qual é a sua dificuldade. Porque eu sei que Deus não largou você. Essa semana passada eu conheci um homem. Eu conversei com ele e eu fiquei envergonhado da minha fé. Envergonhado de como eu sou fraco na fé ainda. O nome desse irmão, Miguel. Miguel não é o nome verdadeiro. Chamou minha atenção o fato de que ele não pode ter seu nome divulgado. Ele não pode ter o nome dele em folhetos, em cartazes, nem na internet. Miguel é um missionário na faixa de Gaza. Miguel começou a contar a história dele. Ele cresceu com ódio dos judeus, ódio do mundo. Ele recebeu investimento da sua religião para se tornar um religioso do islamismo, para ser um sacerdote do islamismo. E ele começou então a estudar, 6 anos ele estudou. Depois de estudar 6 anos, ele agora era o discipulador de obreiros para o islamismo. Ele vem de uma infância difícil no meio da guerra. É um homem de coração frio. Ele está pronto para devolver ao mundo o ódio que recebeu do mundo. Agora ele é escolhido pela sua eficácia para fazer 6 anos de curso no exterior. E ele vai estudar jornalismo na Europa para ser um espião do movimento árabe. Então agora ele está muito bem e ele é chamado, convocado pela sua nação para ir para a Argentina. Eles haviam acabado de ganhar na Argentina um grande espaço para construir um centro de informações. E ele está na Argentina. E ele passa em frente a uma igreja evangélica e ele lê ali, Comunidade Evangélica Betel. Ele diz, não entendi o que era comunidade nem evangélico, mas Betel parecia coisa de judeu. Então ele diz, vou entrar aí, vou explodir todo mundo. Dia seguinte ele colocou granadas pelo corpo, armas, colocou uma roupa comprida, e ele entrou ali para participar do culto. E ele olha e está cheio de símbolos de Israel, e ele começa a ficar irado. E começa o louvor, e alguma coisa naquela gente toca Miguel. O amor deles, o carinho deles, eles se dirigiam para ele. Mas ele é assustador. Então uma menina se aproxima dele e explica para mim o que é Bíblia Sagrada. Ela sai correndo dele. Mas no final do culto ele não explode ninguém, ele não estoura ninguém. Ele quer saber o que tem de diferente ali. Os jovens o convidam para o acampamento de jovens. E ele vai com eles naquela semana para o acampamento. E quando ele chega lá naquele acampamento, ele começa a conhecer Deus. Até terminar o acampamento, ele aceita Jesus como Salvador.
Então, ele está cheio de alegria, ele começa a rir. E quando termina aquele acampamento, ele está com dores na face, ele não aguenta de dores, ele vai ao médico, eles fazem vários exames, e eles descobrem que ele está com dores porque ele nunca tinha sorrido. A musculatura dele estava atrofiada. Recupera-se dias depois, ele liga para sua mãezinha e conta que ele encontrou Deus em Cristo. E ela diz: filho, nossa família não existe traidor da religião. A partir de hoje você está morto e eu estou de luto. Ela começa a chorar, desliga o telefone, põe uma roupa de luto. E ele desde o ano de 91 nunca mais falou com a sua mãe. O Miguel veio para um seminário, por 4 anos ele foi estudar seminário. Ele foi aprender a palavra de Deus. E ele muitas vezes não entendia porque no seminário ele tinha que estar lavando o banheiro, porque ele tinha que estar limpando aquilo tudo com o que ele tinha, a história de vida dele. Mas Deus estava formando, e para antes dele subir, ele tinha que descer. Ninguém sobe sem descer primeiro. Eu estava ouvindo esse irmão, ele voltou para a faixa de Gaza. Ele começou a trabalhar e ele foi preso 43 vezes. Ele foi torturado todas as vezes que foi preso. Ele disse: eu não aguento mais, o meu corpo não aguenta mais uma nova tortura. A última vez que o torturaram, prenderam suas pernas, e ele ficou de ponta cabeça, de cabeça para baixo, e pegaram um saco, colocaram ratos dentro, vivo, barata viva, amarraram aquele saco na cabeça dele. Deixaram ele sem comer vários dias, colocaram num tambor cheio de fezes para que ele fosse humilhado. E esse homem saiu da cadeia e ele foi plantar igrejas. E hoje existem dezenas e dezenas de igrejas clandestinas na faixa de Gaza. E ele atende uma igreja com 240 membros. E ele então estava se despedindo de mim. E ele disse: agora eu estou tremendo em pensar que estou voltando para lá. Mas não estou tremendo de medo, porque eu amo o Senhor. Os nossos cultos lá são todos os dias, de segunda a segunda, começa meia-noite e termina 6 da manhã. Não é porque não temos nada que fazer, é porque nós amamos a Jesus, somos gratos a Jesus. E ele disse: eu estou tremendo porque não sei se vou ver o rosto de vocês de novo. Ele podia não voltar. E quando eu olho esse homem, quando eu ouço Miguel, eu fico olhando para a minha qualidade de evangelho, a minha qualidade de cristianismo. E eu peço ao Senhor: tenha misericórdia de mim. Eu quero lembrar você que os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. Tribulação não mata crente. Tribulação não enterra os seus sonhos de Deus na sua vida. A luta não te para. Mas eu vou caminhar para terminar. Chama a minha atenção nesse texto, essa expressão: aquele que desceu é também o mesmo que subiu. Escute isso, o mesmo. Escute, o mesmo. Aquele que desceu é o mesmo que subiu. Isso é maravilhoso. Sabe o que está escrito aí? Que Jesus é o mesmo subindo ou descendo. É por isso que Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Tem gente que se estraga embaixo e tem gente que se estraga em cima. Tem muita gente que quando está em cima se desabilita para permanecer em cima, porque se esquece do que era quando estava embaixo. Tem gente que quando tem, esquece do que era quando não tinha. Tem gente que quando se esquece do que era quando não era.
E aí é preciso que Deus faça o quê? É preciso que Deus faça você descer. É por isso que você faça você descer, para que você recupere a sua essência. Deus não vai perder você. Deus não vai perder você. E se Deus tiver que fazer você descer, para você recuperar o que perdeu, Ele vai colocar isso no trajeto, no programa, para recuperar valores, para recuperar a essência, para você voltar a acreditar em oração, porque já chega um momento que nós estamos tão fortes, tão estruturados, tão grandes, temos tanta experiência, que parece que já não precisamos mais orar, já não precisamos mais jejuar, já não cremos mais como criamos nos dons do Espírito Santo, já não cremos mais que a igreja tem um Senhor, já nos tornamos assassinos e homicidas de ministérios, humilhamos pessoas como nós não gostaríamos de ser humilhados, nós nos esquecemos de como éramos quando éramos invisíveis, e então nós massacramos a alma daqueles que são invisíveis, porque nós não sabemos estar em cima. A Deus sabe tratar com quem não sabe estar por cima. É por isso que você vê gente que de repente está em cima, mas de repente está embaixo. É por isso que você vê gente que sobe, mas de repente desce. Deus quer que você, quando está em cima, não se esqueça do que é estar embaixo. E é por isso, querido missionário Paulo Roberto, que Deus estabelece a festa dos tabernáculos. Ele diz: vocês vão entrar na terra, vão ter casas luxuosas, eu vou dar para vocês a terra que mana leite e mel, mas por 7 dias vocês vão fazer cabanas e vão morar nas cabanas, para vocês não se esquecerem de onde vocês saíram, para vocês não se esquecerem de como era estar por baixo quando vocês estavam escravos no Egito. Querido, quem tem, não esqueça de como era quando não tinha. É por isso que Jesus não será removido do seu lugar para sempre. Ele não será removido nunca, porque Ele é o mesmo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E alguém aqui, pelo amor de Deus, dê um brado de glória a Jesus aí, dê um brado de louvor a Ele. Ele pode receber o louvor, Ele pode receber a adoração, Ele pode receber a nossa alegria, a nossa celebração, o nosso júbilo. Balança a mão e fala em línguas, solta a língua estranha. Aleluia, aleluia. Alguém aqui está sentindo Deus? Coloque a mão no ombro da pessoa que está ao seu lado. Eu tenho mais 5 minutos e vou terminar essa palavra, mas põe a mão no ombro que está da pessoa que está ao seu lado. A sua mão tem virtude. Você é de Deus, você é do Senhor. Seja o mesmo subindo e seja o mesmo descendo, seja o mesmo por baixo e seja o mesmo por cima. Quando você estiver por baixo, se lembre que isso passa, isso é transitório, isso vai mudar. Mas quando você estiver por cima, se lembre que toda a glória e toda a honra pertence ao Senhor para sempre. Vai, ministra, abençoa alguém aí, a mão no ombro, vai e abençoa, vai, ora por ele, vai, ora por ela, vai, ajuda ele agora. Ricadaraba e debiantanaraba. Vai ficando de pé, por favor. E eu vou terminar já já. Deus está aqui. 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 Seja batizado com o Espírito Santo. Seja batizada com o Espírito Santo. Cheio da glória, da bênção, da virtude, do poder e da presença.
Aleluia, aleluia, aleluia. Olhe para cá, por favor. Para eu terminar, eu quero pedir a você que me dê a sua atenção por um instante. O mesmo que subiu é o mesmo que desceu, levou cativo o cativeiro. Levou cativo o cativeiro. Quando ele desceu, ele estava sendo habilitado. Quando você desce, o movimento de descida não é porque Deus soltou a sua mão, é porque você está sendo habilitado. É um cursinho de especialização. Levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Agora escute isso. Porque os dons, em primeiro lugar, vá dando a mão a quem está ao seu lado, por favor, para eu terminar. Em primeiro lugar, existe uma diferença entre o dom de Deus. O dom de Deus é levar cativo o cativeiro. E os dons, em primeiro lugar, Ele deu dons para ferramentar e equipar a igreja para a tarefa que Ele deu à igreja. Qual é a tarefa que Ele deu à igreja? Implantar o reino de Deus nessa terra. Nesse corredor central também vamos dar as mãos, todos. Em segundo lugar, porque Ele deu dons aos homens. Ele deu dons para dar à noiva o dote. É a noiva quem paga a família do esposo, do noivo, o dote. Então, Abraão manda Eliezer buscar a noiva para o seu filho Isaque. A Rebeca é o tipo da igreja. E o Eliezer sai da casa de Abraão levando 10 camelos. Esses 10 camelos voltam depois. Não ficam na casa dos pais de Rebeca. Um camelo é para Rebeca montar, porque Abraão está dizendo: eu estou mandando o camelo para trazer a Rebeca, porque eu não preciso do camelo de lá. Nada de lá entra aqui. Eu mando o camelo que vai trazer a noiva para o meu filho. E os 9 camelos estavam levando joias, riquezas, talentos. Sabe o que era aquilo? Aquilo era o dote que Abraão estava mandando para Rebeca, de presente, para que a Rebeca voltasse e quando viesse trouxesse o dote para entregar à família do seu noivo. Aqueles 9 camelos cheios de joias, de presentes, representam os 9 dons do Espírito Santo, que Ele entregou para a igreja, que não vão ficar aqui não, é para a igreja entregar o dote, é para melhorar, é para embelezar. O terceiro motivo porque Ele deu dons aos homens, é o seguinte: quando Jesus sobe, Ele sobe diante dos discípulos, e não foi Ele, apóstolo Ariel, quem subiu. A Bíblia diz que Deus o fez subir, porque veio uma nuvem, entrou debaixo dos pés e começou a levá-lo às alturas. Deus o fez subir. 10 dias depois, Jesus está à direita do Pai. E a Bíblia diz: onde estiver o teu tesouro, estará o teu coração. E sabe onde está o tesouro de Jesus? Onde está o coração de Jesus? Está aqui, olha. O coração de Jesus está aqui. O coração de Jesus está aqui. E Jesus então começa a dizer ao Pai: Pai, deixa eu trazer a igreja.
Jesus não aguenta. Jesus está esperando a igreja chegar nos céus. Mais do que nós, Jesus está esperando. É por isso que o Espírito Santo, que vê o desejo do Filho, em Apocalipse ele faz um dueto com a igreja. O Espírito diz: vem. E a noiva diz: vem. E quem ouve diga: vem. Ora vem, Senhor Jesus. E no 10º dia, no dia de Pentecoste, Jesus disse: Pai, deixa eu trazer a igreja para o céu. E o Pai disse: Filho, não pode ainda, não é hora. E Jesus disse: Pai, então deixa eu levar o céu para a igreja. E o Pai disse: Filho, levar o céu para a igreja você pode. Jesus chama o Espírito Santo e diz a ele: pega tudo que tem aqui no céu e leva para a terra, leva para minha noiva. Em Atos dos Apóstolos capítulo 2, ele chegou e veio um vento impetuoso e línguas como de fogo foram vistas sobre cada um deles, e falaram em línguas estranhas conforme o Espírito Santo concedia que falassem. E naquele dia, minha gente, o céu veio. A igreja, levante a sua mão, a mão que você segura este companheiro. Comece a orar em línguas agora. Comece a orar em mistério. Comece a soltar adoração. Comece a soltar louvor. Cadê? Comece a soltar. Comece a glorificar ao Senhor lá na galeria. Em toda parte, em toda nave. Quem está lá fora assistindo pelos telões, você assistindo pela internet, ouvindo pelas ondas da bênção, seja cheio, cheia do Espírito Santo de Deus.